América, terra da inovação e de alguns fracassos verdadeiramente espetaculares. Esqueça as coisas geniais por um minuto. Prepare-se para 33 invenções históricas dos IOAs tão estranhas, tão estúpidas, que farão seu cérebro entrar em curto-circuito. Estamos falando de banhos de choque elétrico, gaiolas para bebês penduradas sobre as ruas. Sim, estas foram reais. Vamos mergulhar na gloriosa absurdidade. 1. Certo, vamos começar com uma peça de gênio histórico verdadeiramente eletrizante, ou de idiotice. Imagine o final do século XIX. A ciência está em expansão. A eletricidade é a nova magia, e as pessoas estão desesperadas por curas milagrosas. Entra em cena o banho elétrico. Não apenas uma banheira chique com luzes. Estamos falando de submergir seu corpo desavisado em água com correntes elétricas reais. Os promotores afirmavam que este banho eletrizante podia curar literalmente tudo: nervosismo, reumatismo, indigestão, provavelmente até tédio e mau gosto na moda. Você se sentava lá, segurando eletrodos, enquanto volts suaves, ou nem tanto, percorriam você, supostamente revitalizando seu sistema. Imagine o discurso de vendas. Sentindo-se lento, cansado da vida, experimente nosso patenteado Eletro Banho 3000. Efeitos colaterais podem incluir eletrocução leve, espasmos musculares espontâneos e o cheiro persistente de ozônio. A pura charlatanice é surpreendente. As pessoas pagavam de bom grado para transformar seu tempo de banho em um experimento científico de baixo orçamento que deu errado. É como as tendências de bem-estar de hoje, mas com um risco muito maior de acidentalmente se fritar como um pedaço de torrada encharcada. A terapia de choque original, apenas mais molhada e provavelmente muito mais perigosa. 2. Avançando para os gloriosos anos 1980, encharcados de neon, uma era de moda questionável e dietas da moda ainda mais questionáveis. Esqueça Atkins ou Keto. A solução definitiva para o controle de peso chegou: a máscara anti-comer. Isso não era algum truque psicológico sutil, era uma gaiola literal que você prendia ao seu rosto. Uma grade de metal, frequentemente descrita como parecida com um dispositivo de tortura medieval ou algo que Hannibal Lecter poderia usar em seu dia de folga, impedia fisicamente a entrada de comida em sua boca. Imagine andar pela cidade, tentando ter uma conversa, talvez beber algo com um canudo enfiado entre as barras, tudo enquanto parecia que você estava prestes a arrancar a cara de alguém. O marketing prometia perda de peso sem esforço, simplesmente tornando impossível comer. Mas e quanto a você sabe respirar? Ou espirrar? E Deus me livre se você perdesse a chave. O puro fator de humilhação pública por si só é impressionante. Não era apenas um auxiliar de dieta. Era uma prisão portátil para o seu rosto, gritando para o mundo: eu tenho zero autocontrole, mas possuo esta engenhoca aterrorizante. 3. De volta aos anos 1800, antes que as máquinas a vapor e a eletricidade estivessem por toda parte, energizar coisas era um desafio. Precisa bombear água? Moer grãos? Operar máquinas? Esqueça os combustíveis fósseis, vamos usar a esteira cavalo-homem. Agora, esteiras movidas a animais não eram totalmente únicas, mas a escala e a natureza puramente Rube Goldberg-esca de alguns designs eram incríveis. Imagine não apenas um cavalo, mas vários cavalos, ou às vezes bois, caminhando sem parar em uma esteira transportadora gigante e inclinada, ou andando em círculos empurrando uma alavanca maciça o dia todo apenas para gerar energia para uma tarefa relativamente simples. É a definição literal de potência de cavalo, horsepower, apenas mais triste. Imagine um corcel majestoso, nascido para correr livre. Em vez disso, passando seus dias andando intensamente, mas não indo absolutamente a lugar nenhum, como um funcionário de escritório do século XIX, preso em um cubículo. A ineficiência é dolorosa de considerar. Foi a Revolução Industrial impulsionada por um pavor existencial e animais muito cansados.
4. Tem ratos. Irritado com aqueles roedores incômodos correndo por aí? Esqueça armadilhas, esqueça veneno, esqueça ter um gato de verdade. O que você realmente precisa, de acordo com uma patente de 1963, é a máquina de miar gato. Esta maravilha da tecnologia moderna era uma caixa simples projetada para emitir um som de miado de gato realista, ou talvez profundamente irrealista, em intervalos regulares, tipicamente a cada 10 a 15 segundos. A teoria revolucionária? Ouvir um gato miar constantemente aterrorizaria os ratos, fazendo-os fugir de sua casa para sempre. Não importa que os ratos sejam na verdade bastante espertos e provavelmente perceberiam, após o 500º miado, idêntico do mesmo lugar, que não há nenhum predador felino real presente. A verdadeira vítima aqui? Qualquer humano ao alcance da audição. Imagine tentar dormir, trabalhar ou simplesmente existir com um implacável e eletrônico miau, 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 perfurando o silêncio a cada quarto de minuto. Não era controle de pragas. Era tortura psicológica para os proprietários. Os ratos provavelmente se adaptaram. Os humanos provavelmente enlouqueceram. 5. A década de 1930 nos trouxe muitas coisas, incluindo a aterrorizante gaiola para bebês. Morando em um apartamento apertado na cidade? Preocupado que seu precioso pacotinho de alegria não esteja recebendo ar fresco e luz solar suficientes? Simples. Basta instalar esta gaiola de arame, pendurá-la precariamente para fora da janela do seu apartamento, vários andares acima do pavimento implacável, e colocar o pequeno time lá dentro para seu banho de ar diário. Sim, as pessoas realmente faziam isso. Patentes foram registradas, gaiolas foram vendidas. Existem fotos mostrando bebês casualmente suspensos sobre ruas movimentadas de Londres e até mesmo de algumas cidades americanas. O que poderia dar errado? Instalação defeituosa? Rajada de vento repentina? Um pombo particularmente ambicioso? O total e entorpecedor descaso com a segurança básica é impressionante. Isso faz a paternidade helicóptero moderna parecer positivamente negligente em sua falta de gaiolas aéreas para bebês. Um lembrete arrepiante de que, às vezes, ideias frescas são apenas trágica e terrivelmente estúpidas. 6. Imagine capturar um momento para sempre, precisamente no instante em que você potencialmente encerra um. Apresentando a câmera revólver, patenteada em Nova York em 1938. Esta não era apenas uma câmera em forma de arma. Era um revólver Colt, 38 literal com uma pequena câmera acoplada, sincronizada para tirar uma fotografia automaticamente cada vez que o gatilho era puxado. O ângulo de marketing? Documentar o momento exato de... Bem, o que quer que você estivesse atirando. Seria para as forças de segurança capturarem criminosos em flagrante? Para caçadores obterem aquela foto de ação perfeita de sua presa? Ou apenas para álbuns de fotos incrivelmente mórbidos? A patente não especificava, deixando as implicações aterrorizantes amplamente abertas. Imagine a reunião de família. E aqui está o tio Bob, bem quando ele... despachou aquele esquilo. É um gadget aparentemente projetado por alguém que pensou que a fotografia simplesmente não era dramática ou potencialmente letal o suficiente. Combinar armas de fogo e fotos de família? O que poderia dar errado? 7. Esqueça os smartwatches. O futuro da tecnologia vestível em 1949 parecia diferente. Contemple o chapéu rádio. Inventado por Victor Hoeflich, este elegante, questionável capacete de cortiça vinha equipado com um receptor de rádio portátil e alto-falante embutidos, alimentado por uma bateria enfiada no seu bolso. E a glória suprema: duas proeminentes antenas em laço saindo como antenas metálicas de insetos, garantindo que você pudesse captar aquelas ondas AM e parecer completamente ridículo fazendo isso. Imagine passeando pela rua, manchetes de notícias
ou música de big band tocando diretamente do seu adereço de cabeça, enquanto aquelas gloriosas antenas balançavam. Prometia audição sem as mãos décadas antes dos fones de ouvido, mas ao alto preço da sua dignidade e de qualquer esperança de se misturar à multidão. Era pesado, a recepção era instável e provavelmente te dava dor de cabeça. Mas ei, pelo menos você podia ouvir jogos de beisebol enquanto parecia um visitante de um futuro muito confuso. 8. Cansado da velha e chata caminhada? Pés simplesmente muito lentos? Os anos 1960 ofereceram uma solução: patins motorizados. Sim, alguém olhou para patins perfeitamente funcionais e pensou: sabe do que isso precisa? Um motor a gasolina minúsculo, barulhento e potencialmente explosivo amarrado na parte de trás. Essas geringonças, muitas vezes com um único motor, impulsionando um patim com um acelerador de mão, prometiam velocidade e emoção sem esforço. O que elas entregavam era provavelmente uma combinação aterrorizante de vibração, fumaça, direção questionável, zero freios eficazes e uma probabilidade extremamente alta de colisões flamejantes. Imagine-se disparando pela calçada em rodinhas impulsionadas por combustão interna, tentando desesperadamente não se tornar uma bola de fogo humana. É menos um transporte pessoal e mais um esporte radical, projetado para pessoas que achavam o roller derby comum muito seguro e previsível. Um verdadeiro monumento ao otimismo dos anos 60 e um flagrante desrespeito pela segurança do tornozelo. 9. Sentindo-se distraído. Oprimido pelo mundo barulhento e agitado de 1925, Hugo Gernsback, prolífico inventor e pioneiro da ficção científica, tinha a resposta: o capacete isolador. Esta aterrorizante peça de vestuário para a cabeça parecia algo dragado de um mergulho em alto mar ou de um filme de terror de baixo orçamento. Era um capacete sólido cobrindo toda a cabeça, forrado com cortiça para bloquear o som, com apenas pequenos orifícios de vidro para os olhos para enxergar. Para respirar, você tinha um tubo conectado a um tanque de oxigênio. O objetivo? Privação sensorial completa para atingir concentração máxima para leitura ou escrita. Imagine-se sentado à sua mesa, envolto neste pesadelo claustrofóbico, completamente cego e surdo para o mundo exterior, sugando lentamente seu tubo de oxigênio. Produtividade através da tortura sensorial. Sem surpresas, nunca pegou. Provavelmente porque as pessoas perceberam que concentrar-se é difícil, mas concentrar-se sentindo-se como se estivesse sendo enterrado vivo é ainda mais difícil. 10. Fumar na chuva. Um dilema intemporal para o viciado dedicado em nicotina. Mas não tema. A década de 1950 ofereceu uma solução tão elegante quanto absurda. O guarda-chuva para cigarro. Ou, por vezes, o piteira embutida com um acessório de guarda-chuva. Estes não eram guarda-chuvas grandes para si. Eram pequenos, muitas vezes aparatos com mola, projetados especificamente para proteger o seu cigarro aceso dos elementos. Imagine alguém encolhido sob um aguaceiro, a ficar encharcado, mas segurando esta cobertura em miniatura perfeitamente posicionada sobre o seu cigarro, garantindo que este permanecesse seco. Prioridades, pessoal. Diz muito sobre a cultura do tabagismo da época o facto de proteger o seu cigarro da chuva parecer uma preocupação mais premente do que proteger, sabe, a si mesmo. Um testemunho da engenhosidade do vício e da capacidade humana de priorizar as coisas verdadeiramente importantes. Como manter o seu cigarro do cancro aceso. 11. A moda de verão em 1929 tomou um rumo rígido. Esqueça os tecidos finos. Por que não ir à praia com o fato de banho de madeira? Feitos de finas tiras de madeira de abeto, estas maravilhas de engenhosidade mal direcionada foram promovidas como sendo incrivelmente flutuantes. A lógica? Você não afundaria. Você flutuaria sem esforço, como um pedaço elegante de madeira à deriva. Não importa as farpas,
a completa falta de flexibilidade ou o facto de que sentar-se provavelmente parecia uma luta com uma mesa de piquenique. Imagine tentar realmente nadar enquanto está envolto no que equivale a um barril vestível. O conforto foi claramente sacrificado por... Bem, ninguém tem bem a certeza do quê. Flutuabilidade? Originalidade? Uma tentativa desesperada de tornar os térmitas da moda? Felizmente, esta tendência afundou mais rápido do que, bem, alguém que não estivesse a usar um fato de banho de madeira. 12. Quer andar com um passo leve? Literalmente? Apresentamos os sapatos de salto de Dimúzio da década de 1950. Estas não eram apenas solas almofadadas. Elas apresentavam molas espirais reais presas na parte inferior, prometendo tornar a caminhada sem esforço e até permitir saltos impressionantes. Pense em um pula-pula que encontra calçados. A realidade? Provavelmente menos deslizamento gracioso e mais saltos descontrolados, potencialmente capazes de partir tornozelos. Imagine tentar navegar por um passeio lotado ou por um lance de escadas enquanto está amarrado a mini trampolins. Em vez de uma caminhada sem esforço, os utilizadores provavelmente experimentaram algo mais próximo de se lançarem imprevisivelmente em órbita baixa ou de caírem de cara espetacularmente. Os anúncios prometiam andar sobre o ar. A realidade era provavelmente mais como uma viagem só de ida para a sala de emergência. 13. A combinação de cuidados infantis e tarefas domésticas atingiu o seu zênite questionável com o fato Baby Mop, esfregona para bebê, que teve um ressurgimento nos mercados de presentes de novidade mais tarde, mas tinha raízes conceptuais anteriores. Esta não foi uma invenção para bebés, mas uma que os utilizava. Era essencialmente um macacão de bebê com almofadas absorventes de esfregona presas aos braços e pernas. A ideia? Deixe o seu bebê agatinhar, explorar a casa e, simultaneamente, polir os seus pisos. Eficiência. Por que empurrar uma esfregona quando o seu pequeno humano pode fazê-lo enquanto descobre o fascinante mundo dos coelhinhos de pó debaixo do sofá? Enquadra a parentalidade menos como nutrir e mais como implantar um pequeno, adorável e ligeiramente babado robô de limpeza. Implicações éticas à parte, a pura preguiça disfarçada de engenhosidade é digna de algum tipo de prêmio. 14. Acha que as bicicletas são ótimas, mas odeia aqueles pedais irritantes e selins desconfortáveis? Então, a Fleece Bike pode ser para si. Nota: embora popularizada por um conceito de design alemão moderno, ela inspirou-se nas bicicletas Dandy Horse sem pedais, muito antigas dos anos 1800. Esta bizarra engenhoca apresentava uma grande estrutura que se prendia ao tronco do ciclista, suspendendo-o entre duas rodas. Propulsão? Os seus próprios dois pés, a correr ao estilo Flintstones pelo chão. Direção? Inclinando-se, presumivelmente enquanto tentava não tropeçar. Parecia menos uma bicicleta e mais um dispositivo de tortura medieval projetado para atrito extremo e ridículo público. O seu objetivo era combinar andar e pedalar, mas discutivelmente conseguiu os piores aspectos de ambos. Você ainda está a correr, mas agora tem uma estrutura gigante e desajeitada presa a si. Progresso. 15. Antes dos óculos de RV existiam os óculos de TV. Patenteados em 1963 por Hugo Gernsback, o mesmo gênio por trás do capacete The Isolator, estes não eram óculos de proteção elegantes. Eram óculos volumosos e pesados com pequenos tubos de raios catódicos posicionados diretamente em frente a cada olho, conectados por fios a um sintonizador e bateria, separados que provavelmente se usava como uma mochila. Imagine amarrar uma televisão em miniatura e de baixa resolução diretamente ao seu rosto. A ergonomia deve ter sido um pesadelo, a tensão ocular intensa e o aspecto geral a gritar experiência científica que deu errado. Era o sonho da televisão portátil e pessoal décadas à frente do seu tempo.
mas realizado com tecnologia que fazia parecer e sentir como usar um pequeno eletrodoméstico na cabeça. Tecnologia futura, desconforto vintage. 16. Por que se contentar com 2 rodas quando você pode ter uma? Contemple a monoroda, um conceito que ressurgiu estranhamente ao longo da história desde a década de 1860. Imagine um aro gigante, como uma roda de hamster superdimensionada, com o condutor sentado dentro dela, muitas vezes em uma estrutura menor suspensa dentro da roda principal. A propulsão geralmente envolvia pedais, ou às vezes, até um pequeno motor conectado à estrutura interna, tentando fazer a roda externa girar. Direção? Principalmente inclinando-se e rezando. Estabilidade? Essencialmente inexistente quando parado. Visibilidade? Frequentemente terrível. Potencial para quedas espetaculares de cara no chão? Aproximadamente 100%. Parecia inegavelmente futurista, de um jeito steampunk, mas a física sempre foi questionável. É o tipo de veículo que grita: eu valorizo a novidade significativamente mais do que minha clavícula. Um triunfo da ambição circular sobre o bom senso básico. 17. Antes que os carros dominassem, inventores sonhavam com alternativas, levando a engenhocas como a máquina andante. Pense menos em veículo, mais em um cavalo mecânico de pesadelo. Vários designs surgiram desde o final do século XIX até o início do século XX, frequentemente apresentando sistemas complexos de alavancas, engrenagens e pernas, articuladas destinadas a imitar a caminhada ou a corrida, movidas a vapor ou por motores de combustão primitivos. Em vez de rodas deslizando suavemente sobre o terreno, essas monstruosidades mecânicas rangiam, cambaleavam e tropeçavam para a frente em membros articulados. Imagine o barulho, a vibração, a pura e aterrorizante ineficiência de tentar replicar a locomoção animal com mecânica rudimentar. Era o sonho steampunk do transporte com pernas realizado como uma realidade lenta, instável e provavelmente propensa a avarias. Felizmente, a simplicidade elegante da roda prevaleceu, salvando-nos de um futuro cheio de cavalos robóticos metálicos e aos solavancos. 18. O sonho do carro voador é quase tão antigo quanto o próprio carro. Uma tentativa notável e espetacularmente falha foi o Convair modelo 118, também conhecido como Convair Car, desenvolvido em 1947. Não era apenas um conceito. Eles realmente construíram protótipos. Parecia um carro padrão com uma asa de avião destacável e uma unidade de hélice montada em cima. Dirija até o aeroporto, acople suas asas, voe para longe. O problema? Era medíocre como carro e ainda pior como avião. Um dos protótipos, notavelmente, ficou sem combustível em pleno voo durante uma demonstração e fez um pouso forçado, danificando gravemente a carroceria do carro. Isso não inspirou exatamente a confiança do consumidor. Embora o sonho persista, o Convair Car continua sendo um exemplo histórico perfeito de por que combinar 2 máquinas complexas frequentemente resulta em algo que faz ambos os trabalhos mal e, às vezes, de forma muito perigosa. 19. Preocupado em atropelar pedestres no crescente caos do tráfego urbano dos anos 1920, um inventor parisiense, embora a ideia tenha sido adotada no Zetiwa, propôs uma solução: a rede de carro para pedestres. Esta não era uma característica de segurança sutil. Era uma concha gigante ou uma rede montada na frente do carro, projetada para literalmente pegar pedestres desatentos ou transeuntes azarados antes que fossem parar debaixo das rodas. Imagine dirigir por aí com o que parece uma rede de borboletas gigante ou um arado de neve projetado para humanos, preso ao seu para-choque. Imagens promocionais frequentemente mostravam manequins com expressão assustada sendo suavemente recolhidos. A realidade? Provavelmente mais parecida com lançar pessoas no ar ou prendê-las desajeitadamente contra a grade. Visava a segurança, mas parecia um adereço de um desenho animado do Wile e Coyote,
uma solução hilariamente impraticável para um problema sério. 20. Compartilhar é cuidar, certo? Mesmo quando se trata de se matar lentamente, apresentamos o Piteira para 2, um item de novidade que atingiu o auge nos anos 1950. Este dispositivo elegante, ou talvez apenas profundamente estranho, era essencialmente um tubo em forma de I, permitindo que duas pessoas fumassem o mesmo cigarro simultaneamente. Imagine a intimidade, o romance, a experiência compartilhada de inalar alcatrão e nicotina diretamente para os pulmões, cara a cara com seu companheiro de fumo. Foi comercializado como uma forma de compartilhar um cigarro elegantemente em festas ou encontros. Na realidade, provavelmente era estranho, ineficiente e dobrava as chances de acidentalmente incendiar o cabelo de alguém. Um símbolo perfeito de uma época em que fumar era tão ubíquo que as pessoas inventavam novas maneiras de fazê-lo juntas, independentemente de quão absurdo parecesse. 21. Antes das escadas de incêndio e regulamentos de segurança modernos, os inventores abordavam o problema de resgatar pessoas de edifícios em chamas com a rede salva-vidas. Patenteadas já em 1887, estas não eram as redes robustas que os bombeiros usam hoje. As versões iniciais eram frequentemente apenas grandes pedaços de lona mantidos esticados por um grupo de curiosos corajosos ou aterrorizados abaixo. A ideia, saltar da janela, aterrar em segurança na rede. A realidade, a precisão era fundamental. Errar a rede. Plaf! Atingir a rede? Às vezes, saltavas logo para fora, ou a força do impacto fazia os portadores da rede cambalear. Era uma medida desesperada com resultados extremamente inconsistentes, transformando uma tentativa de salvar vidas num jogo potencialmente mortal de roleta de trampolim humano. Melhor do que nada? Talvez. Às vezes. 22. Os medos da Guerra Mundial impulsionaram a inovação em direções estranhas, incluindo o carrinho de bebê resistente a gás. À medida que a ameaça de guerra química pairava sobre a Europa e aterrorizava os americanos durante a Segunda Guerra Mundial e até a Primeira Guerra Mundial, os inventores conceberam carrinhos selados, muitas vezes com um aspecto intimidante. Estes não eram apenas carrinhos cobertos, eram como máscaras de gás em miniatura com rodas para bebés, por vezes com bombas de ar filtrado e carcaças metálicas ou emborrachadas com um aspecto sinistro. Imagine pais a empurrar calmamente estes tanques de bebê apocalípticos pela rua. Embora nascidos de um medo genuíno, os próprios designs parecem algo saído de um filme de ficção científica distópico, um lembrete arrepiante de como as ansiedades, em tempos de guerra, permeavam até os aspectos mais inocentes da vida. A preparar-se para o pior. Um carrinho de bebê assustador de cada vez. 23. Os loucos. Anos 20 não foram apenas sobre jazz e flappers. Foram também uma idade de ouro de dispositivos médicos charlatães. Um exemplo, a máquina rejuvenescedora. Estas engenhocas vinham em várias formas, mas frequentemente envolviam sentar-se numa cadeira ou deitar-se numa mesa enquanto se era submetido a um coquetel de vibrações, correntes elétricas suaves, luzes coloridas ou até gás ozono. Os promotores alegavam que podiam reverter o envelhecimento, curar doenças, aumentar a vitalidade e basicamente torná-lo jovem e fabuloso novamente através de pura força de vontade tecnológica e pseudociência. Era o equivalente da época aos suplementos milagrosos e modas anti-envelhecimento de hoje, apenas com mais fios, ruídos zumbidores e uma clara possibilidade de levar um choque desagradável. As pessoas pagavam bom dinheiro para serem vibradas e eletrizadas rumo à juventude. 24. Cansado de empurrar aquele cortador de relva pesado? Os anos 50 ofereceram uma solução mãos livres, mais ou menos. Sapatos cortadores de relva elétricos. Esta não era uma marca de sapatos.
era literalmente um par de botas ou plataformas modificadas com pequenas lâminas de corte giratórias acopladas por baixo, alimentadas por um motor de mochila ou longos cabos elétricos. A ideia? Basta andar pelo seu relvado e pronto. Relva perfeitamente aparada, o que poderia dar errado ao prender lâminas que giram rapidamente diretamente nos seus pés. Perigos de tropeçar, corte irregular, amputação acidental de dedos dos pés. As possibilidades de desastre eram infinitas. Combinava os perigos da operação de um cortador de relva com a instabilidade inerente de andar, criando um produto aparentemente desenhado por alguém que odiava tanto relvados quanto pés. 25. Talvez a mais zen, mas completamente desconcertante, sensação de invenção americana tenha sido a pedra de estimação. Lançado em 1975 pelo executivo de publicidade Gary Dahl, era, literalmente, uma pedra lisa proveniente de uma praia mexicana, aninhada em palha dentro de uma caixa de cartão desenhada como uma transportadora de animais. Vinha com um hilariante manual de cuidado e treino, que detalhava como ensinar a sua pedra a sentar, ficar e fazer de morta. Spoiler: ela era excelente nestas. Era comercializado como o animal de estimação perfeito. Não exige alimentação, passeios ou tosquia. Os americanos, num momento de absurdo coletivo e brilhante, compraram milhões delas. Tornou-se uma moda massiva, provando que, por vezes, as ideias mais tolas são as mais bem-sucedidas, especialmente se embaladas com uma boa dose de humor e comercializadas para pessoas cansadas de responsabilidades reais. 26. O seu peixe dourado sente-se negligenciado, com saudades do ar livre? Os anos 90 apresentaram uma solução que não sabia que precisava: o andador de peixes. Isto não era uma trela. Era um pequeno carrinho com rodas desenhado para segurar um aquário esférico, permitindo-lhe levar o seu companheiro aquático para um passeio pelo bairro. Imagine-se a passear pela calçada, trela na mão, puxando um aquário esférico a balançar sobre rodas atrás de si, enquanto o seu peixe dourado perplexo bate contra o vidro, presumivelmente a perguntar-se em que dimensão acabou de entrar. Será que o peixe apreciou a paisagem? Fez exercício? Absolutamente que não. Proporcionou uma oportunidade única para conversas constrangedoras com estranhos? Garantido. É o tipo de invenção que nos faz questionar se alguém tinha um peixe de estimação, um carrinho e muito, muito tempo livre. 27. A guerra é um inferno, especialmente se você é um cavalo lidando com armas químicas. Durante a Primeira Guerra Mundial, à medida que os ataques de gás se tornaram uma realidade horrível, os exércitos desenvolveram máscaras de gás para cavalos. Estas não eram simples coberturas para o nariz. Eram engenhocas elaboradas, muitas vezes de aparência aterrorizante, feitas de lona emborrachada e filtros de metal, projetadas para cobrir todo o focinho e os olhos de um cavalo. Imagine cargas de cavalaria ou carroças de suprimentos puxadas por cavalos usando essas máscaras, equinas distópicas. Embora um mal necessário para proteger animais vitais, a imagem em si é puro combustível para pesadelos. Cavalos transformados em criaturas monstruosas e de olhos arregalados, aparentemente preparando-se para a batalha em algum planeta alienígena. Um lembrete forte e bizarro de como a tecnologia forçou até os animais as realidades horríveis da guerra moderna. 28. Esqueça os aros. A década de 1940 experimentou brevemente o conceito de um sutiã mecânico. Estas não eram apenas peças de vestuário de suporte. Algumas patentes apresentavam sistemas intrincados de alavancas, molas ou seções infláveis projetadas para fornecer sustentação e forma ajustáveis. Um design chegou a propor pequenos motores para suporte aprimorado. Parece menos uma lingerie e mais um projeto de engenharia que ficou um pouco louco. Imagine vestir-se de manhã e ter que dar corda ao seu sutiã ou verificar o nível da bateria. Embora visando conforto e suporte, o conceito de sutiã mecânico
provavelmente parecia mais como amarrar-se a uma peça de equipamento industrial do que deslizar para algo confortável. Felizmente, soluções mais simples e menos barulhentas prevaleceram. 29. Sentindo a cabeça quente, literalmente, uma invenção da década de 1930 oferecia resfriamento pessoal em movimento: o chapéu com ventilador mecânico. Este não era apenas um chapéu de aba larga. Tinha um pequeno ventilador, muitas vezes alimentado por bateria, montado diretamente no topo ou na aba, apontado diretamente para o rosto do usuário. Brisa instantânea, brisa constante, direto nos seus olhos. Imagine o zumbido a centímetros de seus ouvidos, o equilíbrio de peso questionável e o puro absurdo visual de andar com uma hélice pessoal acoplada ao seu chapéu. Foi o precursor dos ventiladores portáteis modernos, mas com significativamente menos estilo e significativamente mais potencial para prender o cabelo nas pás. Uma ideia legal na teoria, um desastre cômico na prática. 30. A era atômica da década de 1950 trouxe otimismo ilimitado e algumas ideias verdadeiramente aterrorizantes. Entre as piores, a aeronave movida a energia nuclear. Sim, a Força Aérea do ZEUA realmente investiu milhões na pesquisa e desenvolvimento de aviões movidos por reatores nucleares a bordo. Projeto Plutão, NEPA. A vantagem teórica? Tempo de voo ilimitado. Os aviões poderiam permanecer no ar por semanas ou meses sem reabastecer. As desvantagens aterrorizantes? O peso massivo da blindagem contra a radiação, o risco de acidentes radioativos espalhando material nuclear pela paisagem e o pesadelo geral de voar em um reator nuclear. Felizmente, o perigo e a impraticabilidade por si só eventualmente pararam o projeto, deixando os bombardeiros atômicos firmemente no reino dos pesadelos da Guerra Fria e não pairando sobre nossas cabeças. 31. Acampamento encontra conveniência e encontra pura preguiça. O saco de dormir andante. Embora vários conceitos tenham surgido ao longo do tempo, a ideia central, particularmente do boom do acampamento das décadas de 60 e 70, era um saco de dormir com pernas e cavas integradas. Muito frio para sair do seu saco de manhã? Sem problema. Basta levantar-se e arrastar-se pelo acampamento como uma lagarta gigante e acolchoada. Precisa pegar algo que está fora de alcance? Estenda um braço. Prometia calor e mobilidade, mas entregava o máximo de estranheza. Imagine tentar navegar em terreno irregular ou usar a latrina enquanto fechado no seu leito vestível. É a expressão máxima de querer ficar aconchegado a todo custo, mesmo ao custo de parecer completamente ridículo. 32. O auge do design de novidades dos anos 1980, o telefone hambúrguer. Popularizado em parte pelo filme Juno, mas com origem anterior, este era um telefone fixo totalmente funcional, moldado exatamente como um hambúrguer de plástico cartunesco, completo com pão, bife, alface e queijo. Levantar o pão superior revelava o teclado de discagem. Era ergonômico? Não. Era prático? Absolutamente não. Capturava perfeitamente uma certa era de design de consumo kitsch, desnecessário, mas de alguma forma icônico? 100%. É o tipo de telefone que grita: eu faço escolhas de vida questionáveis, mas tenho senso de humor sobre isso. Um ícone plástico e gorduroso da absurdidade das telecomunicações. 33. Finalmente, o auge da invenção desnecessária, cortesia do cartunista Rube Goldberg, em 1931, embora ele a tenha projetado como sátira, as pessoas realmente construíram engenhocas semelhantes. O guardanapo auto-operável. Por que simplesmente limpar a boca quando uma máquina incrivelmente complexa pode fazer isso por você? O famoso desenho animado de Goldberg mostrava uma sequência envolvendo uma colher de sopa, um biscoito, um papagaio, engrenagens, foguetes e, por fim, um guardanapo balançando para tocar o queixo do comensal. Isso satirizou perfeitamente a tendência da humanidade
de projetar soluções excessivamente complexas para problemas simples. Embora pretendida como uma piada, ela representa as invenções mais estranhas perfeitamente, muitas vezes complexa, geralmente impraticável e hilariamente desnecessária. A maior invenção boba, projetada para destacar invenções bobas. Ok, sério, quem aprovou algumas dessas? Patins motorizados? Uma máscara para impedir você de comer? América, sua linda e estranha obra-prima do desastre. Então, qual dessas 33 invenções fez você perder a cabeça? Deixe a mais estranha nos comentários abaixo. Se essa viagem pelo lado sombrio da inovação fez você rir ou chorar, esmague o botão de curtir e clique em inscrever-se. Você não vai querer perder quais outras falhas históricas vamos desenterrar a seguir.